Hospital São Vicente de Paulo registrou a doação de 14 órgãos e um de tecido ósseo desde o começo deste ano. Estes números ainda são baixos quando comparados aos pacientes na fila de espera por um órgão. No Rio Grande do Sul, por exemplo, são 1.303 pessoas na fila por um transplante. Isso conforme dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Sobre esse assunto, doação de órgãos, é que a gente vai falar esta semana. Por isso, a gente está recebendo aqui no estúdio a médica Sabrina Henrich, ela que é da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, o paciente transplantado Jorge Santos e também a enfermeira Karina Arcari, que é da mesma comissão. Sejam todos bem-vindos ao programa desta semana e a gente já começa conversando com a doutora Sabrina para saber o seguinte, doutora Sabrina, como é que é a estrutura de doação de órgãos hoje montada e instalada no Brasil e como é que ela funciona aqui no Hospital São Vicente? Na verdade, a estrutura da doação de órgãos é toda vinculada a uma central nacional de doação, né? E abaixo dessa estrutura a gente tem o que a gente chama de OPO, que é a Organização de Procura de Órgãos. Essas organizações de procura de órgãos, elas são divididas por regiões, né? No Rio Grande do Sul, a que abrange Passo Fundo é a que a gente trabalha, que é a OPO 4, né? Ela abrange vários municípios da região, né? Ela é dirigida pelo Dr. Cassiano Crucius, né? E a gente tem toda a equipe de enfermagem e a equipe multidisciplinar que faz parte dessa organização. Dentro de cada hospital, a gente tem que ter a comissão intra-hospitalar, então, que é a qual a gente faz parte, né? Dentro da comissão, a gente tem, no São Vicente, eu e a Karina, a gente faz parte. No São Vicente Matriz e no São Vicente Filial, a gente tem a mesma comissão intra-hospitalar. E cada hospital tem a sua, então o hospital da cidade tem a comissão deles e assim por diante, né? A comissão intra-hospitalar, na verdade, é quem faz todo o mapeamento do hospital para a gente saber se vai ter um potencial doador a partir de traumas, principalmente, que são os casos que mais vão levar à morte encefálica, né? Os casos mais comuns, trauma crânioencefálico, que são os acidentes que levam ao trauma, pacientes que têm AVCs, né, ou acidentes vasculares encefálicos, e pacientes que têm alguma causa de coma irreversível, né? Que essa é a maior discussão, na verdade, dentro da morte encefálica. Ah, sim. O Hospital São Vicente, além de ter essa comissão que faz a captação, também faz os procedimentos de transplante. É o único na região do estado a fazer isso, não é? Sim, é o único. Bom, nós temos aqui um paciente transplantado, que é o seu Jorge Santos, e ele vai nos contar a história dele. Seu Jorge, há quanto tempo o senhor está transplantado? Vai fazer 9 anos agora em outubro, né? Fiz um transplante de fígado por causa de uma hepatite C. Em 2007, através dos exames de rotina, eu descobri que era portador de hepatite C. Na época me abalou muito, né, que eu sabia que não tinha cura e tinha que fazer vários tratamentos. E daí comecei aquela rotina de consultas, exames, procedimentos e medicações alternativas. E foi se alastrando a doença. Quanto tempo o senhor ficou nessa rotina aí? Fiquei nessa rotina eu fiquei 2 anos. 2 anos. E se tornou cirrótico meu fígado, né? E comecei a dar hemorragia por causa das varizes do esôfago, começou a arrebentar. E cada vez se agravou mais. Chegou um momento que para sobreviver era somente um transplante. Na época eu fiquei com medo, que era uma cirurgia de grande porte, mas passando os dias, eu vi que tinha que fazer. E fui colocar na fila, né? Feito vários exames e fui para a fila de espera, aguardando um órgão compatível. E esse tempo durou por 5 meses. Foram 5 meses angustiantes, muita preocupação. A gente convive com medo da morte,
sabendo que você vai dormir, será que você vai acordar no outro dia? Fica em casa, aguardando aquele telefone tocar. E passou-se 5 meses até que um dia o telefone tocou. E qual foi o seu sentimento nessa hora? Só emoção, né? E a gente se deslocou de Carazinho para Passo Fundo, que eu tinha um período de 2 horas para estar no hospital. E cheguei no hospital, já entrei direto para o bloco. Quando estava no bloco, já estava para ver a caixa lá com o meu órgão já. Sabe? E ele veio da onde? Veio de Porto Alegre. De Porto Alegre. E uma cirurgia em torno de 7 horas. E após a cirurgia, acordo meio embaçado, que a gente diz, por causa da anestesia, né? E com aquela esperança de uma vida nova, né? Então eu só via o vulto dos enfermeiros do meu lado, cada um que chegava próximo à cama, eu perguntava, já foi feito? Né? E sim, foi, tá bom, tá bem. Vinha outros, até que fui clareando as ideias, sabendo, nossa, venci, sabe? E hoje leva uma vida normal. Uma qualidade de vida boa, né, que eu estou levando. Claro, tem os se cuidar, tem os procedimentos, tem medicação, tem se cuidar na alimentação, a gente tem imunidade baixa. E são vários fatores. Mas graças a Deus já estou com 9 anos e pretendo alongar esse tempo. Alongar ainda mais. É uma felicidade poder voltar ao convívio com a família e com a sociedade. Bom, a história do seu Jorge é uma história com um final feliz para ele, não é? Mas não é bem assim que acontece na hora de quando uma família está passando por uma situação ali, né, complicada. Karina, nos conte qual é a realidade hoje. Então, o que acontece? Normalmente, esse potencial doador é alguém que está num momento difícil, né? Como a doutora falou, a grande maioria são por politrauma ou acidente vascular, que é o vulgar derrame que a gente fala, né? Então, aquele familiar está na expectativa, é um momento ruim, né? Como tu falou, um momento ruim que pode ocasionar um momento bom para alguém. Mas, normalmente, quando chega esse paciente para nós, a família está angustiada. E a gente entende a angústia dessa família, né? Então, a gente começa a fazer alguns testes. Normalmente, o potencial doador, ele vai evoluir para uma morte encefálica, né? Que quer dizer que esse paciente não tem mais atividade cerebral. Então, é realizado 2 testes clínicos, depois é feito um exame de imagem e, então, tem um diagnóstico que esse paciente evoluiu para uma morte encefálica. E é difícil a gente abordar essa família, porque a gente entende também que eles têm a esperança que esse paciente vai conseguir sair, né? E, normalmente, esse diagnóstico é irreversível. Então, essa família normalmente vai ter que definir, nesse momento, que são após 6, 8 horas, que se aconteceu o acidente ou aconteceu alguma situação, eles vão ter que definir se esse é ou não um potencial doador. Então, é diretamente com a família, né? Então, é um momento de angústia, né? Um momento de sofrimento. E o que a gente ressalta que é importante, que a gente não conversa em casa sobre isso. É uma das coisas que a gente deveria abordar, tipo, gente, vamos, não vamos, porque quando chega nesse momento de angústia, é um sofrimento, né? E um sofrimento definir... Um sofrimento ainda maior por ter que definir naquele momento. Ter que definir naquele momento, né? Que já não é um momento fácil. O índice de negativa, ele tem aumentado? Tem aumentado. Em relação ao ano passado para esse ano, a gente aumentou em torno de 60% as nossas negativas familiares, que é essa entrevista, né? Então, eu acho que um pouco é sociedade, por culturas, né? A gente tem que entender um pouco se o cérebro não está mais funcionando, é irreversível, não vai voltar essa atividade. E também por a questão que não se foi conversado, né? Então, a gente não sabia o que o meu familiar queria, se era ou não ser doador. Uma vez se colocava em carteira de identidade, deixava um papel. Hoje a gente não se tem mais essa validade. Quem é o responsável legal é sim os familiares, né? Doutora Sabina, por que isso ocorre? Tem uma avaliação? Porque me parece que assim, as campanhas são cada vez maiores e hoje a gente já tem acesso à comunicação muito facilmente. Tem alguma razão por esse número de negativas crescer tanto? Eu acho que a maior dificuldade ainda é o que a Karina falou, a negativa familiar. A gente não conversa sobre isso em casa, então o familiar não expõe o que ele quer, porque parece muito ruim falar sobre a morte, né? Então, dentro da nossa realidade, falar sobre morte é uma coisa que apavora muito.
Além disso, eu acho que a maior dúvida dos familiares é se o meu familiar está em coma, ele vai acordar? Né? Então, eu acho que aqui cabe a gente falar muito bem qual a diferença entre coma e morte encefálica. Né? A gente sabe que o coma por si só, quando ele é de uma causa reversível, que a gente chama, o paciente ainda não é nem considerado um potencial doador e aí a gente ainda está tratando ele para tentar despertar ele desse coma, né? Então, para tentar reverter a causa deste coma. Quando a gente tem a morte encefálica, como a Karina já disse, a gente tem um protocolo e a gente tem um coma, que é um paciente sem nenhum reflexo cerebral, né, ou de encéfalo, que a gente chama, que pega também a parte do tronco encefálico, e a gente tem uma causa irreversível. Então, essa é a grande diferença. A causa reversível das funções cerebrais e a causa irreversível das funções cerebrais. A partir do momento que a gente confirma, através de um teste clínico feito por um médico, 1 hora depois, um novo teste clínico feito por outro médico, os dois ambos capacitados para fazer esse teste. E a partir disso ainda um teste que a gente chama de imagem, que é um teste para a gente saber se tem circulação cerebral ainda ocorrendo. Nesse momento, se a gente percebe que a circulação não chega de forma alguma, é zerada no cérebro, aí sim a gente constata a morte encefálica. Quer dizer, todos os procedimentos eles são feitos adequadamente para comprovar. Inclusive, se a gente for comparar, cada país tem o seu protocolo, né? Então, assim, o que a gente sabe? Que alguns países fazem só 2 testes que a gente chama de clínicos, não fazem teste de imagem. Outros fazem um teste clínico, um teste de imagem. Então, assim, depende muito do protocolo do seu país. O Brasil tem 2 testes clínicos, um teste de imagem. Então, assim, o que a gente sabe é que nosso protocolo, no nosso país, é muito seguro. E não há chance alguma de irreversibilidade da morte encefálica depois de confirmar. Sim, depois de confirmar. E aí tem uma dúvida, não é, que é muito comum entre os familiares, como fica o corpo do doador após a retirada dos múltiplos órgãos? Essa é uma dúvida importante, né? Uma pergunta muito importante. A gente entrega o corpo, não nós, mas depois de ter feito a captação dos órgãos no bloco cirúrgico, de maneira intacta. Então, isso é muito importante, porque é uma pergunta do familiar, né? Será que eu vou ter que fazer o velório deste meu familiar de caixão fechado? Não. O seu familiar vai ser entregue de forma intacta, né? Então, ele não vai ser mutilado. Vão ser tirados apenas os órgãos e os tecidos e o familiar vai ser velado da forma como os seus familiares desejam. E uma outra questão, doutora, assim, rapidamente, antes de encerrarmos o primeiro bloco, todo indivíduo em morte encefálica, ele é um potencial doador? Se tiver o protocolo confirmado, sim. Porque o que a gente entende? Que quando a gente faz o protocolo e encerra ele é um paciente dito morto. Se a pessoa não tem mais as atividades cerebrais aptas, é um paciente considerado. E ele pode doar até quantos órgãos numa doação Ele pode completa? Doar, na verdade, o que a gente costuma dizer é a campanha que a gente diz 1 salva 8, né? Então, a gente pode salvar até 8 indivíduos, além disso, contar com os tecidos, né? Que seriam ossos, seriam pele e seria também córneas. Tá certo. A gente faz um intervalinho e volta em seguida. O programa desta semana debate sobre doação de órgãos. Mesmo com muitas informações, há também muitas resistências. Karina, eu queria saber de ti, como é que são formadas as filas dos doadores e a equipe essa que trabalha na captação? Ela é uma equipe extremamente preparada para esse contato primeiro com a família, não é? Sim, então as filas, né, o nosso paciente ele vai passar pela central de leitos de transplantes e que ele vai fazer a inscrição desse paciente. Né? Hoje a gente tem 2 filas, que é uma que é por gravidade, que seria os pacientes que precisam de um fígado, coração e pulmão. Então, conforme a gravidade desse paciente é que vai ser feito o transplante. E os demais vão para uma fila comum que a gente chama, né? Que primeiro vai ter que ter uma compatibilidade desse órgão, tem que ser um órgão viável para que seja doado.
né? Então, conforme a compatibilidade, vai vir o órgão para onde que é. Nós aqui no Hospital São Vicente, a gente faz a captação e já faz o transplante, né? Se o órgão for para algum outro lugar, a equipe vem, faz a captação e leva esse órgão. Um dos problemas que a gente tem é o nosso transporte. Uma logística. É, uma logística. Se tiver um mau tempo, se tiver chovendo, acaba que atrasa. E a gente tem de 2 a 4 horas para fazer. Mas é uma corrida contra o tempo, corrida, né, Karina? contra o tempo. Então, é importante, nesse momento, que a família se defina, né? Que às vezes a gente sabe que não se tem um tempo para definir isso. Mas o quanto mais rápido para nós e também para um possível doador que vai receber esse órgão, acaba agilizando o nosso processo. A nossa equipe é especializada, né? A gente tem alguns médicos que só fazem somente eles, que somente fazem. Então, quando tem um potencial doador ou tem uma possível transplante para ser feito aqui, a gente já avisa, a gente tem uma equipe toda preparada de enfermagem, o bloco cirúrgico se diminui até o número de cirurgias, porque se gira muitas pessoas em torno do transplante. Né? Normalmente, esse paciente, depois de transplantado, ele vai para um leito em CTI, que se tenham cuidados intensivos de enfermagem e médicos também. Doutora Sabrina, quantos transplantes, quantos tipos de transplante o Hospital São Vicente realiza hoje? O Hospital de São Vicente, na verdade, realiza o maior número, na verdade, de transplante renal, né? Porque a gente consegue, no transplante renal, fazer, inclusive, transplante entre doador vivo, né? É o único órgão que a gente consegue doar inteiro de doador vivo, né? A gente também consegue doar parte de fígado e parte de pulmão, por exemplo, de um doador compatível para um doador menor, uma criança, né? No exemplo. Então, a gente, no São Vicente, faz transplante renal, transplante de fígado e transplante de córneas, né? De córneas. Mas a gente tem uma coisa que é muito importante frisar, é um banco muito grande de ossos, né? Então, isso também é muito importante a gente frisar e a gente acaba tendo uma utilização também bem importante na cidade em relação ao banco de ossos. Bom, eu queria saber do seu Jorge, o que mudou na sua vida depois em relação à campanha de doação? A família se tornou aí ativa na campanha de doação? O senhor se tornou ativo? Com certeza. A partir de ter recebido esse órgão, me deu uma qualidade de vida bem melhor, né? E de forma de gratidão e agradecimento, principalmente à família doadora, que fez esse gesto nobre de doar órgãos naquele momento de tristeza, né? Eu pensei em começar a ajudar as pessoas que estão na fila. Então, hoje eu abracei essa causa de respeito, essa causa de amor à vida. Eu procuro ter um objetivo de divulgar e incentivar a doação de órgãos na região, né? Levando a informação nas praças, nas feiras de saúde, nos eventos, acompanho a OPO 4, contando a minha história e tentando sensibilizar a população em geral sobre a doação, que hoje acredito sim, a não doação é a falta de informação. Essa conversa tem que ser levada para dentro de casa, na hora do almoço. Converse 5 minutos. Hoje as famílias têm o tempo atarefado, então 5 minutos, bata um papo, uma conversa franca, de respeito, de confiança. E diga, eu sou doador, que hoje você decide a doação, mas quem vai autorizar é a família. E toda a família tem que concordar com essa doação no momento, se né? tiver uma negativa, que a gente chama, alguém da família que esteja contra, a gente não... É não para nós. Tem que ser todos positivos. E a gente procura quebrar esse preconceito, essa falta de informação. É uma cultura assim que a gente tem que avançar, sabe? Então, hoje a gente está perdendo muitas pessoas que estão na fila por falta de órgão, né? Sabe? Então, a gente tem que incentivar. Eu acredito que agora nós estamos no Setembro Verde, eu acredito que assim tem que ser todos os meses verde, sabe? Que doação tem que ser todos os meses. A fila é enorme. É uma campanha permanente, né? Exato. A fila é enorme de pessoas que estão aguardando, são milhares de pessoas que estão na fila. Então, hoje, não tem órgão suficiente para todos, Sim. né? Então, e por que é tão difícil, doutora Sabrina, falar sobre a morte?
Eu acho que as pessoas não estão preparadas para falar sobre a morte. E como a gente conversava antes de iniciar o programa, eu acho que existem sim questões religiosas, questões de medo. E se a gente não está preparado para lidar com algo que é tão presente na nossa vida e que a gente sabe que é uma certeza, né? Fica difícil para a família realmente decidir, né? Então eu acho que o familiar tem que expressar a sua vontade, até pelo tempo que a gente tem, como a Karina falou, né? Então a gente não tem muito tempo para guardar isso. E eu acho que o maior medo também do próprio familiar em expressar a sua vontade de doar o órgão é: será que não vão vender os meus órgãos? Pois é, essa é uma questão que eu ia fazer, porque tem muita informação, talvez seja falsa, a gente não sabe. Órgãos podem ser vendidos? Não, não podem ser vendidos, né? Então, assim, e outra coisa que fica muito claro é, será que não vão retirar os meus órgãos eu ainda vivo, né? Por uma questão de pagamento? Isso não existe, né? Então, assim, a gente tem que apagar esse tabu e a gente tem que entender que os órgãos, eles vão ser doados a partir do momento que o seu familiar ou o seu ente querido estiver morto e isso estiver comprovado com a morte encefálica, com o diagnóstico da morte encefálica, né? E a partir do momento em que todos os familiares responsáveis digam que sim, né? Ao contrário disso não acontece. Então a gente pode parar ou tentar acabar com esse tabu e pensar um pouco mais sobre a doação E uma de outra órgãos. informação que costuma circular, e é notícias sobre pessoas que foram sequestradas e tiveram seus órgãos retirados. Isso tem fundamento, doutora? Não. O que a gente sabe, assim, que se você retirar um órgão de alguém, ele é vital para a vida dessa pessoa e a gente vai acabar tendo a morte dessa pessoa, enfim, que se cria essa ideia de que possa ser sequestrada, né? Tipo, foi sequestrado e acordou com um corte nas costas e tiraram o meu órgão. Não, isso não existe, né? Então a gente tem que parar com esse tabu também. E todo o transplante ele é feito pelo Sistema Único de Saúde, né? Então não se tem como se pagar para fazer. É todo feito pelo Sistema Único de Saúde. Bom, vocês estão fazendo campanhas, essas campanhas são permanentes. Quem quiser mais informações, tem algum local que as pessoas podem buscar essa informação dentro do hospital, Karina ou Sabrina? Tem sim, os pacientes podem procurar a organização de procura de órgãos, né? A enfermeira responsável está sempre presente lá dentro do hospital e a gente também, da equipe da CIDOT, né? Da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos, está sempre lá. Eu trabalho todas as manhãs no hospital na matriz, todas as tardes na filial, a Karina está sempre lá. Então a gente está sempre disponível para tirar dúvidas. Vocês têm retorno de famílias, por exemplo, que fizeram a ação de doar órgãos de seus entes queridos que retornaram e falaram, deram seu depoimento? Sim, acontece o quê? Eu trabalho diretamente com a entrevista ali no bloco cirúrgico, né? Então a gente passa pelos dois momentos, né? O momento em que a gente faz a entrevista para um potencial doador e daquela pessoa que pode receber, né? Então às vezes tu cria um vínculo quando você começa essa entrevista familiar. Né? Você conversa vários momentos e acaba que a pessoa aprende a confiar em você. A gente escuta, mas e se fosse você, você doaria? Né? Eles tentam nos instigar, porque às vezes o médico vem e fala e tu tá tão nervoso, é tanta informação, e aí eles vêm e nos perguntam. E aí a gente acaba trocando o telefone e depois acaba mandando uma mensagem. Estamos mais felizes por estar multiplicando vida, estar salvando alguém. Então sempre se tem um retorno positivo dessas pessoas. O sentimento é muito melhor depois, quando isso acontece. Nesse momento ali, um momento de decisão difícil, estou perdendo o meu familiar, tudo muito rápido, tenho que decidir, mas mais para frente se sente um conforto. Né? Como diz o seu Jorge, acaba a gente vendo esse paciente feliz, levando uma vida normal, né? Que se alguém não estivesse doado, ele não poderia nem estar aqui. Né? A recomendação dos médicos, dos especialistas, é que a família que fez a doação contate depois com o que recebeu o órgão, ou isso não é aconselhável? Não, a gente não tem, na verdade, a gente não divulga, né? Não é divulgado para o receptor quem é que foi o doador, né? Tudo isso é anônimo dentro da legislação brasileira. Então, o que a gente
Por vezes até pode acontecer de alguém ter o contato, mas isso é muito raro. E de haver o encontro. Justamente por esses motivos, né? Por o motivo de tentar criar um vínculo ou talvez até algo mais que acaba mistificando, né, um pouco a situação. O senhor, por exemplo, não teve contato com a família aqui do órgão? Não, eu só sei que veio de Porto Alegre. Eu fico feliz, agradeço todo dia essa família, né, pela situação. Entrego em mão de Deus, né, que me deu essa possibilidade de viver novamente. Bom, se o senhor tivesse que dar um recado aí para as pessoas que estão nos assistindo agora, qual é o recado que o senhor teria que dar? Seja doador de órgãos. Doar vai salvar vidas. Diga sim à doação, porque alguém disse sim e eu estou vivo hoje. Tá certo, então. Obrigada pela presença de vocês. O programa Estúdio 4 está terminando, fica por aqui, mas se você quiser rever esse conteúdo, pode dar uma chegadinha lá no canal do YouTube da UPF TV, no endereço que aparece na sua tela, reveja este e outros programas aqui da UPF TV. Até a próxima semana.